Bom, a partir dessa aula, nosso curso vai mudar um pouco de direção e agora a gente vai começar a tratar como o som se propaga dentro das salas. E para fazer isso, eu queria retomar alguns aspectos fundamentais antes da gente prosseguir. Bom, a gente viu que para tratar um problema em acústica de salas, tipicamente a gente divide o problema em partes ou em regiões de frequência, né? Isso porque dependendo da faixa de frequência, a gente vai ter um approach matemático ligeiramente diferente. Então, a lógica que a gente traçou lá no começo do curso foi a seguinte, né? Nós queremos aí calcular o campo acústico dentro da sala, né? No tempo, frequência e no espaço, em função da posição do receptor. Para isso, a gente precisa considerar como é que as frentes de onda elas vão viajar dentro da sala e como que elas vão interagir com cada aparato que tem dentro da sala, seja esse aparato mobília ou tratamento acústico, por exemplo. E aí a gente começou o curso, né, tratando como o som interage com apenas um aparato, né? Então nós tentamos entender como é que a frente de onda interage com um aparato e aí nós definimos os termos de impedância, impedância de superfície, coeficiente de reflexão, coeficiente de absorção. Falamos isso para os absorvedores e falamos dos coeficientes aí de espalhamento e difusão e dos difusores, né? E da como que a onda é difratada numa superfície finita e irregular. Então isso cobriu ali os capítulos 2 e 3. E a gente também estudou formas aí de tratamento acústico, como os materiais porosos, absorvedores de membrana, absorvedores de Helmholtz, os difusores, de superfície geométrica, de Schroeder, otimizados, etc. Só que a gente sempre abordou essas coisas do ponto de vista de apenas um aparato. E agora a gente quer mudar um pouco o caminho, né? E agora que a gente entende como é que o aparato interage com a frente de onda, a gente agora quer extrapolar esse conhecimento para calcular o campo acústico dentro da sala. E, claro, né, nós também, de certa forma, quebramos os subpassos 1 e 2 aí, em passos menores, para poder calcular as coisas de maneira correta. Né? Então, a gente sabe que em acústica, grande parte dos problemas vão ser atacados a partir dessa relação entre tamanho do objeto versus comprimento de onda. E por objeto aqui, né, revendo, a gente quer dizer os aparatos, os absorvedores, difusores que estão dentro da sala, ou às vezes a própria sala em si. Né? Então, dependendo dessa relação entre comprimento de onda e o tamanho da sala e o tamanho dos objetos, o approach físico-matemático vai mudar. E é isso que a gente vai tratar nessa aula. Isso com relação à sala em si, ao volume e ao tamanho da sala. Então, às vezes a gente pode pensar agora já mais na sala em si, esquecendo um pouco os absorvedores e difusores, mas pensando na geometria da sala em si. Às vezes o comprimento de onda vai ser maior do que, do que a própria sala ou de que tudo que está dentro da sala. Às vezes esse comprimento de onda vai ser compatível com as dimensões da sala, e às vezes ele vai ser muito menor que as dimensões dos objetos dentro da sala. Então a gente sabe que lá para 20 Hz a gente tem um comprimento de onda de 17 metros e para 20 kHz a gente tem um comprimento de onda de 17 milímetros. Então essa faixa ela é muito grande, né? E a gente pode pensar quantos objetos tem ou a própria sala, né? Quantas salas tem essa dimensão que chega a 17 metros, 10 metros e quantas salas são menores aí que centímetros, nenhuma. Né? Então a gente tem uma faixa de alta frequência em que a sala sempre é muito maior do que esses comprimentos de onda e uma faixa de baixa frequência em que às vezes a sala é maior, às vezes a sala não é maior. Isso vai impactar na forma como a gente aborda o problema em particular que a gente está abordando. Então, a gente vai começar a pensar no seguinte. Para eu resolver um problema, qualquer problema de acústica, né, a gente tem a equação da onda. A equação da onda é essa equação que está aqui. A gente tem esse termo aí de P, que é a pressão sonora, que é a quantidade que a gente quer caracterizar. A gente não sabe qual é a pressão sonora, a gente quer calculá-la. Né?
E a gente tem esses termos aqui, que é o Laplaciano, essa derivada segunda ao quadrado, isso aqui é uma derivada espacial. Então, esse termo aqui da equação, ele reflete aí como a nossa quantidade varia no espaço. E esse outro termo aqui reflete como a nossa quantidade, a pressão sonora, varia no tempo. Então, nós temos um P aqui que é função do espaço e do tempo. E a rigor, a gente deveria, para todo problema acústico, resolver essa equação da onda, né? Encontrar quais são as condições de contorno dentro da geometria que eu estou avaliando e resolver essa equação da onda. No entanto, a gente tem alguns problemas que a gente tem uma solução, né? Vamos pensar, por exemplo, no problema que vocês provavelmente estudaram lá em Fundamentos de semestre passado, que é o problema do tubo de impedância. A gente tem no tubo de impedância, a gente já viu no capítulo 2 também, né? Um alto-falante, o material aqui com uma determinada impedância de superfície, e a gente tem aqui uma consideração de ondas planas se propagando aqui dentro dessa geometria restrita aqui do tubo. Pergunta, né? Vocês podem se perguntar agora. Vou largar a pergunta, você pode até pausar o vídeo se quiser para tentar responder na sua cabeça. Esse problema, ele tem uma solução analítica fechada? E a resposta para essa pergunta é sim. E você pode se perguntar então, por que esse problema tem uma solução analítica fechada? E a resposta para essa pergunta é porque esse problema tem uma geometria relativamente simples, né? Então a gente assume, né, que a gente tem um tubo cilíndrico com um raio limitado, que numa posição do tubo, numa extremidade do tubo, a gente tem um alto-falante, uma pressão sonora, e na outra extremidade a gente tem uma impedância de superfície. E tendo essa onda, né, plana que vai e a que volta, a gente consegue compor o campo acústico. Essa solução analítica existe, dado essa geometria simples. No entanto, ela é limitada também. Ela tem um limite de alta frequência que tem a ver ali com a frequência de corte do tubo. Quando começa a aparecer outros modos aqui ao longo do raio, por exemplo, do tubo, a gente perde essa solução, a validade dessa solução fechada para a onda plana, uma indo e uma voltando, né? A incidente é refletida. Então, a solução, o ponto aqui é que a solução analítica ela só existe porque o nosso problema geométrico ele é relativamente simples. E em acústica de salas, essas soluções analíticas fechadas, elas existem, por exemplo, para geometrias bastante limitadas, como, por exemplo, uma sala, né, retangular ou em formato aí de em 3 dimensões, em formato de paralelepípedo, né? A gente acaba falando retangular para economizar um pouco na palavra. Mas essas salas em formato aí de paralelepípedo, e ainda tem um limitante que é superfície rígida, né? Paredes com superfície rígida, elas têm uma solução analítica, como a gente vai ver nas próximas aulas. Agora, para geometrias que são muito complicadas, tipo essa sala de concertos aqui, a gente não tem uma solução analítica. Né? É muito difícil descrever essas curvas aqui das paredes com uma equação matemática e depois ainda resolver essa equação diferencial ali de parcial de segundo grau. Né? Então é muito difícil fazer isso, solução analítica para geometrias assim tão complicadas como o Walt Disney Concert Hall. Aqui. O que a gente faz, tipicamente, nesses casos, é fazer uma solução aproximada da equação da onda, utilizando um método numérico, por exemplo, o método de elementos finitos, FEM, ou o método de elementos de contorno, o BEM. No entanto, se a gente quiser estender essa nossa solução numérica aqui até uma faixa de frequência super alta, tipo 10 kHz, que nem chega em 20 kHz, a gente já tem um problema que fica computacionalmente proibitivo de resolver. Isso pensando até nos computadores de hoje em dia. Né? A gente já conseguiu estender essa faixa de solução desses métodos relativamente bastante nos últimos anos. No entanto, como a geometria é muito grande, como a gente tem que discretizar essa geometria em pequenos elementos, a gente acaba com um problema que tem muitos elementos. E as nossas matrizes lá dentro do problema que a gente monta um sistema de equações, uma matriz grande. Essa matriz fica realmente muito grande, às vezes ocupa toda a memória RAM que você tem no seu computador, e aí fica muito difícil resolver esse problema para uma faixa de frequência alta.
Então, o problema se torna com uma solução numérica inviável. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente reduz a faixa de frequência que a gente tem para resolver. Tá? Então, a gente precisa de uma alternativa para tratar o problema em toda a faixa de frequência. E a solução é dividir o nosso espectro audível em regiões. Tá? Então, nós temos aqui uma figura ilustrativa. No eixo X a gente tem o eixo das frequências, no eixo Y a gente tem pressão sonora. No entanto, eu não plotei o valor da pressão sonora, a variação dela com a frequência. Eu só quero a divisão, as fronteiras aí. Então, a gente tem aqui, né, em baixíssimas frequências, a gente tem uma região que a gente chama de região X. Já vou dizer por quê. Né? A região X eu não inventei esse nome, estou roubando ele de um livro, tá? Mas a região X aí é a região em que os comprimentos de onda ele é maior que as dimensões da sala. Tipicamente, meio comprimento de onda é maior do que tudo que tem, do que todas as dimensões da sala. Nesse caso, a sala, nessa região, ela não dá suporte à propagação da onda sonora, ela não permite a formação de ressonâncias e, tipicamente, o que acontece com uma fonte sonora que está radiando uma frequência dessas é que a amplitude da pressão sonora decai muito rápido perto da fonte. Então você escutaria perto da fonte, mas a sala em si não dá suporte para a propagação desse tipo de faixa de frequência. A segunda região é a região A. A região A é uma região que acomoda aí, múltiplos de meio comprimento de onda dentro da sala, dentro das dimensões da sala. E, portanto, ao se acomodar esses múltiplos de meio comprimento de onda, em algumas frequências, existe a formação, o suporte de ressonâncias, ou que a gente chama de modos acústicos, certo? Em certas frequências. Nesse caso, a tendência é que a amplitude da pressão sonora nesses modos seja bastante alta e a gente vai ter os picos ali da nossa FRF. Na região B, que é uma região já de mais alta frequência, está além dessa fronteira aqui, que está determinada por essa frequência, a gente já vai falar dela, e dessa outra frequência aqui também, que é o aparecimento do primeiro modo. Tá? A gente já vai falar desse FS aqui, que é a nossa frequência de Schroeder. Então, essa região B aqui é uma região de transição entre a região A e a região C. É uma região que vai ter um domínio aí dos fenômenos de difração, e esses fenômenos vão ter bastante importância. A região C é uma região onde o comprimento de onda é muito menor do que as dimensões da sala. Então vai ter tantas ressonâncias nessa região aqui, que as interferências entre essas ressonâncias vão se tornar cada vez mais complicadas e a gente, no fim das contas, aborda o problema do ponto de vista estatístico. Isso implica que a gente pode descartar a fase e somar as energias das frentes de onda, e isso já se torna uma boa aproximação para o meu fenômeno acústico. Essa curva aqui, né, esse gráfico, ele mostra exatamente o gráfico qualitativo anterior, só que agora com uma resposta em frequência de uma sala típica. Né? Então, é uma resposta em frequência medida para uma posição de fonte e uma posição de receptor. A gente lembra que essa resposta em frequência depende também da posição da fonte e do receptor, como a gente vai ver ao longo desse capítulo. E a gente pode ver as regiões aqui se formando nessa curva de FRF. Então, a gente tem a região X, onde a gente não tem nenhuma ressonância. A partir de uma certa frequência, a gente tem o aparecimento da primeira ressonância. A gente tem a região A, em que a gente tem algumas ressonâncias se formando na sala. A gente vai ver depois que existe uma diferença entre a existência do modo e o aparecimento desse pico aqui, desses picos, né? E aí eu vou explicar isso depois ao longo do capítulo. Mas a gente tem aqui, vocês percebem, tem poucos picos ou poucos modos aqui na nossa região A. Na região B e na região C, o volume, né, o número, a densidade desses modos no espectro começa a aumentar bastante e cada vez mais. Né? Então na região B a gente tem um número que já está elevado, mas nem tanto, e na região C a gente tem um número super elevado. Então se você der zoom na figura, você enxerga um pico, e esse pico não necessariamente ele é formado por apenas um modo, mas ele pode ser formado por um conjunto de modos. E esse é o caso para o resto da curva.
Só que aqui na região A, como a densidade modal é baixa, geralmente um pico equivale à energia maior de um determinado modo. A gente vai explicar isso depois. Então, isso tudo tem a ver com esse termo aqui que eu estou colocando no slide, que é densidade modal, ou seja, o número de ressonâncias que a gente tem por hertz. A gente vai explicar isso depois em mais detalhes. Então, como é que a gente trata o problema? E isso dá início e abre, né, de fato, o nosso capítulo. Né? Na região X, a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem ressonâncias, o som vai se propagar com pouquíssima eficiência nessa região e a gente não tem o que fazer. Né? Tipicamente, se a gente quer um home studio ou mixar áudio, por exemplo, numa sala pequena, a gente não vai ter aporte da sala para essa faixa de frequência. Então, a gente não tem muita solução, né? Não tem como fugir da física do problema. Né? Então, nessa região, não tem muito o que fazer. Na região A, é a região que a gente vai tratar neste capítulo em particular. Tá? É acústico ondulatório. Então, aqui a gente vai aplicar técnicas de solução que tem a ver com resolver a equação da onda, seja de forma analítica, seja de forma numérica aproximada. Então, tem soluções analíticas aí para geometrias bastante simples, como eu já falei, salas retangulares, e as salas mais complicadas, de geometria mais complicada, a gente precisa aproximar com o uso de algum método numérico, como BEM, FEM, tem outros métodos também, como FDTD, etc., que são até paralelizáveis, dá para resolver por GPU, etc., ou então, na pior das hipóteses, a gente pode tentar aproximar a nossa geometria complicada de uma sala retangular média, e isso tem algumas implicações interessantes, como a gente vai ver. Na região B, a gente não tem muita escolha a não ser partir para métodos numéricos, né, como BEM e FEM, mas aí já é mais difícil, porque o custo computacional está aumentando bastante. Ou usar acústica geométrica, né, em que a gente desenha a sala e faz o traçado de raios, e aí a gente está somando já energias e não mais está descartando a fase, nesse caso. Ou teoria estatística. E aí eu coloco aqui que precisa de um certo grau de fé, porque essas estratégias, né, acústica geométrica, teoria estatística, elas estão assumindo já uma alta densidade modal, e a gente não tem uma densidade modal tão alta assim nessa região. E a região C é uma região em que a gente já tem altíssima densidade modal, então a gente já pode usar teoria estatística e acústica geométrica com mais confiança. Beleza. Então, a transição entre essas regiões, A, B e C, e região X para região A, ela é suave, né? Mas aproximadamente vai acontecer o seguinte, né? Da região X para a região A, a gente tem ali a formação da primeira ressonância, que tem a ver ali com a maior dimensão da sala comportando meio comprimento de onda. Então a gente vai ter essa expressão aqui, que é a formação da primeira ressonância, que é um C0 por 2Lx, onde Lx aí é o comprimento ou a maior dimensão da sala. A gente vai provavelmente voltar nisso aqui em mais detalhes depois. Da região A para a região B, a gente tem a frequência de Schroeder, que é dada por essa expressão, que tem ali embutida nela esse termo 2000, que eu vou mostrar de onde vem, esse T60, que é o tempo de reverberação, e o volume da sala. Na aula que vem a gente vai discutir a frequência de Schroeder em mais detalhes. E na região B para a região C, é uma região que a gente não tem tipicamente uma fórmula, mas a gente assume ali que se dá ali entre 4 frequências de Schroeder para cima. Então, na aula que vem, a gente vai discutir especificamente sobre a frequência de Schroeder e abordar a importância dela e a importância que é calcular essa frequência de Schroeder no começo do projeto, exatamente para estipular que faixa, quais são as diferentes faixas de frequência que você tem dentro do seu objeto específico, do seu projeto específico, e explicar, para você poder explicar para o seu cliente, etc. Aqui eu calculei assim por causa disso, nessa outra faixa eu calculei desse outro modo por causa disso. Certo? Então, na aula que vem a gente aborda a frequência de Schroeder. Até mais.